Inúmeras pessoas quebram a cabeça em busca da espiritualização, acreditando que é um caminho difícil de ser percorrido, sendo que não é assim. Não é fácil no sentido de cômodo, mas não é difícil no sentido de complexo, dessa complexidade que tomou conta da vida humana, onde a cabeça sozinha busca gerenciar as coisas, excluindo as orientações da intuição. Onde o ser humano ouve a sua intuição, ele abre um caminho de dentro para fora. Ele sente qual é o caminho a ser percorrido. E é nisso que está o pulo do gato. Se o ser humano quer enxergar um caminho, ele precisa senti-lo dentro de si. Não nos sentimentalismos politicamente corretos, nesses sentimentalismos fracalhões, nesse sentimento de pena, nessa compaixão hipócrita. Não é nesse sentido que o ser humano pode e deve sentir o caminho a ser seguido, mas sim daquela intuição que, em meio à confusão do mundo atual, confere ao ser humano uma calma, uma clareza, um equilíbrio emocional. E é através desse equilíbrio emocional que o ser humano sente o rumo, a direção, o caminho. Isso é que faz toda a diferença. Quem consegue permitir que isso aflore de dentro para fora e que isso passe a orientar a sua vida, encontra o caminho espiritual. De forma simples, escapando dessas complexidades pós-modernas que tornam tudo difícil, porque o ser humano se tornou muito orgulhoso e vaidoso. Isso é um fato. E pessoas orgulhosas e vaidosas não se contentam com a simplicidade de coração. A intuição pode surgir dentro dessas pessoas, mostrando e apontando um caminho, mas isso para elas é pouco. Elas querem algo complicado. Elas querem um caminho cheio de idas e voltas, de zigue-zagues, de subidas, de descidas, com outdoors, com ostentações, com holofotes. É isso que as pessoas querem, um caminho cheio de holofotes, que lhes traga a glória, a fama, a projeção. Mas o caminho que o Criador oferece para as suas criaturas não é esse. Esse caminho glamuroso é o caminho dos homens, é esse caminho cinematográfico, é o caminho hollywoodiano da vida, onde tudo é glamuroso, onde tudo é glória. Sendo que o ser humano precisa desenvolver dentro dele justamente o contrário, a humildade, para que o seu coração se capacite a captar as coisas. E quando o ser humano consegue captar, ele recebe dentro de si o que precisa, de forma simples. Surge a simplicidade de coração que permite sentir, captar, enxergar, identificar o caminho. E é assim que o ser humano deve proceder nessa vida, para que ele possa chegar onde ele precisa. É simples. Simples não no sentido das facilidades comodistas. Não confundamos o simples com a facilidade. Não confundamos a simplicidade com a comodidade. Porque as pessoas são acomodadas,
mas vaidosas não têm a simplicidade. Então o ser humano precisa ter essa simplicidade, porque daí ele se capacita a identificar o que é necessário em sua vida. Ele retira da mente esse excesso de vaidade. Ele acaba retirando de dentro da mente o que não serve, o que não presta. Ele joga fora aquilo que não pode auxiliá-lo no verdadeiro sentido. Então, se o ser humano quer encontrar um caminho, se o ser humano quer seguir um caminho que leve ele a algum lugar, ele precisa jogar fora tudo o que não serve. Preste atenção nisso. Se o ser humano quer encontrar o verdadeiro caminho, ele precisa necessariamente e emergencialmente jogar fora tudo o que não lhe serve, jogar fora tudo o que não presta, jogar fora tudo o que lhe atrapalha. E infelizmente, nos dias atuais, nessa vida moderna, praticamente tudo o que o ser humano agregou o atrapalha, o impede, o afasta de si mesmo e do seu caminho, porque a vida moderna ela é marcada por essa busca pela fama, pelo poder, pela glória, pelo glamour, pela ostentação, pelos holofotes. Os seres humanos eles querem brilhar. E essa busca pelo brilho, ela é o que? É uma necessidade dessa mente desfocada. O cabeção quer isso. O cabeção, tudo o que o cabeção faz, ele já olha em torno de si para ver se não tem alguém olhando, para ver se não tem alguém observando e babando por aquilo que ele está fazendo. Então esse é o problema. O ser humano faz as coisas mais para os outros. O ser humano faz as coisas mais para brilhar. O ser humano faz as coisas mais para despertar a admiração ou a inveja nos outros. E não faz o que precisa fazer de verdade nessa vida, porque está preocupado em aparecer, em brilhar, em ostentar. Por quê? Porque o ser humano tem coisas em demasia na sua mente. O ser humano abarrotou a sua mente com tantos fardos conceituais, com tantas coisas complexas, complicadas, que a simplicidade de coração foi alijada, foi expulsa da vida, em prol do quê? Das complexificações que permitem brilhar diante dos outros. Então, tudo o que é simples não chama muito atenção, não permite brilhar. Tudo o que é complexo já faz com que o ser humano seja olhado como alguém inteligente, que faz um monte de coisas difíceis, sendo que essas coisas difíceis apenas tiram tempo e afastam do alvo essencial. Então nessa vida temos que ter a simplicidade de coração, que não tem nada a ver com as comodidades. E quando se tem essa simplicidade, se consegue enxergar o verdadeiro alvo. Você consegue sentir dentro de si em que direção se deve seguir. E quando você consegue sentir dentro de si em que direção se deve seguir, se consegue enxergar o caminho. O fato de poder enxergar o caminho é resultado de um trabalho interior que começa lá com a intuição, que capta as coisas, que permite ao ser humano sentir a direção em que deve ir. E conforme ele vai caminhando pelo caminho certo, ele começa a enxergar.
Mas o ato de enxergar, ele é resultado de todo um trabalho interior, de todo um processo interior, que se dá dentro daqueles que são simples de coração. Aqueles que não são simples, mas que são, digamos assim, megalomaníacos, porque são dominados pelo cabeção, não permitem o desenvolvimento desse processo natural. Bloqueiam esse processo natural. Em detrimento do quê? Em detrimento do quê? Dessa complexificação que é apreciada pelos demais. Então a maioria opta por essa via complicada porque o caminho simples não chama a atenção. Não chama a atenção. E no fundo, aqueles que buscam essa complexificação, na verdade são acomodados, são pessoas estacionadas internamente. Espiritualmente são pessoas estagnadas e estacionadas que precisam promover um grande movimento fora de si, uma correria imensa fora de si, porque dentro de si existe a estagnação. Enquanto que aquele que é simples de coração, ele tem um movimento interior dentro de si. E fora de si, como ele não precisa chamar a atenção, ele não tem a necessidade de brilhar, e ele enxerga o caminho certo, ele vai por um caminho simples, que é o verdadeiro caminho, porque está resolvido dentro de si mesmo e não tem a necessidade de brilhar diante dos demais. Já aquele que não é resolvido consigo mesmo, que não tem o movimento interior, que não sente, que não capta nada, que não enxerga o caminho, ele acaba aderindo a essas propostas complicadas. Ele quer ir por um caminho complicado, cheio de idas e voltas, para bancar o inteligentão, para bancar o inteligentão, por causa da arrogância. Então o ser humano complica tudo porque ele quer aparecer. Já quem é simples de coração, seguindo as orientações do Espírito, consegue ir por um caminho mais simples, de forma serena, tranquila, numa constante. Nós precisamos estar de forma calma, tranquila e equilibrada numa constante, um passo de cada vez, intuindo as coisas a cada passo, enxergando um pouco mais a cada passo. Porque a cada passo dado, se vai enxergando um pouco mais do caminho e vai surgindo lá dentro, no íntimo, a satisfação de estar caminhando para algum lugar, enxergando alguma coisa. E isso faz com que o ser humano se sinta bem verdadeiramente e realmente, porque isso é resultante, na verdade, da fluidez do espírito, porque o espírito fluindo e o ser humano sentindo que as coisas estão fluindo, que ele está seguindo adiante, ele se sente bem verdadeiramente e realmente. E esta é a verdadeira satisfação e o verdadeiro bem-estar daquele que se satisfaz com a caminhada no tempo presente, no agora, conectado a planos etéreos, recebendo deles as energias espirituais. E para alcançar isso dentro de si, nesse processo, num todo, é preciso jogar fora tudo o que não serve, é preciso jogar fora tudo o que atrapalha, é preciso jogar fora tudo o que impede o afloramento desse processo interior. É preciso jogar fora tudo que está no cabeção aqui, ocupando espaço e soterrando o espírito, ou impedindo de fluir simplesmente como precisa ser e como deve ser, para que o ser humano possa trilhar o seu caminho.
Então, encontrar o seu caminho, enxergar nesse caminho e trilhar o seu caminho é resultante de um processo interior onde se coloca a simplicidade de coração em primeiro lugar, onde se intui e capta as coisas, se preocupando primeiramente com o estado interior e não com a aparência externa das coisas, dos eventos, dos acontecimentos, das performances da vida diante dos demais. Quem se preocupa com as performances externas, ele recusa e negligencia o principal, aquilo que é bem simples, que vem lá de dentro e que somente é valorizado pelos simples de coração, porque os arrogantes e vaidosos não têm olhos para isso. Seus olhos estão voltados apenas para fora, né? Para fora, em busca daquilo que gera aplausos, em busca daquilo que é difícil e complicado, porque isso é aplaudido pelos demais, que batem palmas para os acrobatas da vida. Então não busque ser um acrobata da vida. Para você se desenvolver espiritualmente, você não precisa promover algo gigantesco, você não precisa promover um malabarismo existencial, você não precisa ser um acrobata, você não precisa ser um astro, você não precisa ser uma estrela, você não precisa ser uma estrela, precisa apenas ser alguém simples de coração, que esvazia a sua mente, que joga fora as inutilidades e aquilo que atrapalha e deixa, por outro lado, o espírito tomar conta do processo, de dentro para fora, sem impor exigências, porque o cabeção impõe exigências, ele quer fazer a coisa do seu jeito para brilhar diante dos demais. Mas quem quiser brilhar diante dos demais, jamais vai encontrar o seu caminho e jamais vai se desenvolver espiritualmente, porque o caminho somente pode ser trilhado por aqueles que já se desprenderam de um monte de coisas, por aqueles que já estão leves ou um pouco mais leves internamente, capacitando-se a flutuar acima das mediocridades deste mundo que está mergulhado nas trevas. Então, para encontrar o seu caminho e trilhá-lo, liberte-se do que não serve, porque são as coisas que não te servem e nas quais estás preso que te impedem de identificar e trilhar o caminho. Quão mais desprendido o ser humano for, melhor ele irá no caminho da vida. Mas quando falo de ser desprendido, o termo desprendimento também virou um certo modismo, virou uma coisa vazia, da boca para fora apenas. O que é o verdadeiro desprendimento? Como se alcança o verdadeiro desprendimento? Simplesmente sendo natural, verdadeiro, sincero, honesto de coração? Aquele que se esforça mentalmente para alcançar o desprendimento já está indo por um caminho errado, um caminho artificial. Não é o cabeção que deve dizer como o ser humano se desprende e deve se tornar desprendido. Isso o próprio espírito vai dizer naturalmente de dentro para fora, naturalmente, sem precisar forçar a barra, porque a maior parte daqueles que falam de desprendimento estão forçando a barra, querem ser desprendidos, mas não são, porque o próprio cabeção ainda os mantém presos, atados e amarrados.
Porque é esse excesso de mente que prende o ser humano, impedindo o espírito de fluir. E onde o espírito flui, o ser humano participa da vida social, ele toma da matéria grosseira o que precisa, ele trabalha, ele ganha o seu dinheiro, conquista o que precisa em termos materiais, mas não se prende, apenas usa as coisas, sem se tornar escravo delas. Então esse é o pequeno detalhe que faz toda a diferença, que é deixar o espírito na sua naturalidade e sinceridade indicar as coisas, e não o cabeção. Porque quando o cabeção quer estabelecer como deve ser, ele impõe regras, dogmas. Porque mesmo essa espiritualidade mercadológica de hoje é um amontoado de regras e de dogmas, da mesma forma como as religiões tradicionais. Porque há muita mente ali e pouco espírito. E onde não existe o espírito, o ser humano se prende inevitavelmente, porque a mente, quando não governada pelo espírito, se torna escrava das coisas terrenas, porque a mente não tem a capacidade de sentir e de enxergar as coisas, mas somente o espírito. Então deixai o espírito fortalecer-se dentro de você e jogue fora tudo o que não serve. Somente assim sentirás dentro de você em que direção deves seguir. E conforme fores caminhando na direção certa, começarás a enxergar. E enxergando, surgirá dentro de você uma vontade cada vez maior de entregar-se ao caminho espiritual, ao verdadeiro destino do indivíduo. Tudo isso é um processo interior, é uma metamorfose constante. Isso não termina aqui ou acolá, é uma constante que o ser humano precisa deixar fluir sempre, sem retesar, sem impor limites, dogmas, regras e leis. Porque o espírito, ele simplesmente quer ser livre e fluir. E infelizmente, a maior parte da humanidade impede esse fluxo, essa fluidez, porque coloca as regras da mente acima da vontade do espírito, que precisa sobressair para que o ser humano possa trilhar o seu caminho. E quando ele atira fora, quando ele joga fora o que não serve, é que ele alcança essa fluidez que permite a cada passo ir intuindo as coisas e seguir adiante corretamente na direção certa, em busca daquilo que deve ser buscado de fato nesta vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!